deputado Ed Thomas, que é um parceiro da Defesa Civil, do governo, cumprimentar o Dr. Fez Abud, que é o chefe de gabinete da Prefeitura do Presidente Prudente, o Celso Tatizana, obrigado pelo convite aqui para poder falar sobre um assunto que muito nos interessa. Cumprimentar meu amigo Coronel Leopoldo e todos os policiais militares que estão aqui presentes. Cumprimentar o Tenente Coronel Andros, que é o meu regional de Defesa Civil e comando do Corpo do Bombeiro, e não comentar todos os bombeiros aqui presentes. E o Dr. Jorge Chihara, que é o diretor regional de saúde. Bom, vou falar aqui não como cientista, vou falar aqui como alguém que em dezembro de 2015 foi chamado a Brasília com o secretário nacional de Defesa Civil para poder colocar o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil ao serviço de combater o Aedes aegypti. Esse era o nome que foi dado. Portanto, passávamos a ter um novo desafio dentro da nossa atividade de defesa civil. Foram colocados 3 eixos. O primeiro eixo, que era a mobilização e combate ao mosquito. O segundo eixo, que era o atendimento em saúde e tudo que se implica com relação a isso. E o terceiro eixo, que era a educação e avanços tecnológicos, que a gente está falando aqui. Então, esse é um dos eixos desse diretriz número 01 do Ministério da Saúde, que naquela ocasião colocava o Brasil num estado de emergência, urgência médica. Então, nós passamos a participar do processo de combate ao mosquito no estado de São Paulo. Para mim, como gestor, como coordenador de defesa civil, a lógica passava para fazer um processo, e inicialmente eu entendi que 85% ou mais disso do combate é mecânico. É a ação do homem em evitar que se tenha o criador, de virar o copinho com água, não deixar a água parada, fazer com que não haja condições para que o mosquito pudesse ter a sua fase evolutiva, chegar ao fim, ao mosquito, e partir daí infecção, transmissão das doenças que a gente tem acompanhado. Preciso pegar aqui o... Então, a minha lógica inicial foi dividir o Estado em setores censitários. Nós temos 70 mil setores censitários. Por que o setor censitário? O setor censitário é a menor área geográfica que tem controle. O IBGE tem isso, faz todos os seus dados em cima do setor censitário. O setor censitário, inclusive, unidade itinerária a serem sugeridos para que se fizesse. No segundo momento, como fazer isso? Chamando a sociedade a participar. E, primeiro momento, eu pensei nas igrejas no sentido ecumênico da palavra, todas elas. Porque na comunidade a igreja está, seja ela de qual, se for evangélica, católica, afro, de origem africana, enfim, todas elas. E elas são compostas, ela é composta de membros daquela comunidade. Então, como tem um setor censitário, em média de 200 a 300 domicílios, você tem uma comunidade inserida numa igreja, uma instituição, clube de serviço, que pudesse amealhar pessoas, 30 pessoas, todos os sábados eu conseguiria fazer um mutirão e a gente teria efetividade, eficiência e eficácia no combate à proliferação do mosquito e, em consequência, tudo o que ele vem trazendo. Evidentemente que isso, no campo da ideia, é muito bacana, muito importante, mas ele não tem essa efetividade que a gente quer. Mas o trabalho foi feito, as igrejas vieram, os clubes de serviços vieram, todos participaram e nós tivemos realmente um trabalho bastante importante, com resultados que eu considero bastante importantes. Peço desculpas, de repente eu vou usar termos aqui que não são cientificamente corretos, mas enfim, eu vou falar com alguém que tenta mobilizar pessoas no combate ao mosquito no estado de São Paulo. Então, a Casa Militar tem uma secretaria, nós temos a Defesa Civil como uma das nossas incumbências, e eu, por acaso, sou presidente nacional do Conselho de Gestores Estaduais de Defesa Civil, então falo com os senhores como representantes de todos os gestores do país. Eu pesquisando na internet e vi isso aqui bacana. 725 mil pessoas morrem em virtude de ação de algum tipo de inseto, né? Os homens, os humanos matam humanos no número de 475 mil. E aí você tem todos os animais e como matam. Então perceba que a questão do mosquito ele é bastante importante, impactante, e a gente tem que ter uma preocupação com relação a isso. Bom, essa aqui é o último, vou mostrar agora alguns dados do último relatório do Ministério da Saúde, que se refere à semana 32. Então perceba que você tem aqui o ano de 2014, tá certo? Depois você tem o ano 2015 e o ano 2016. Perceba que há uma queda significativa do número, né?
da semana epidemiológica. Existe um trabalho muito bem feito nessas questões todas, que tem uma queda acentuada e que é importante. A gente pode associar isso a tudo que foi feito. A divulgação na imprensa, maciça, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, falando, as participações, os mutirões que foram feitos. Então a gente vai ver que nós temos janeiro uma certa quantidade, fevereiro, março, onde tem um pico, e vai caindo, vai diminuindo. A gente percebe isso até por questões climáticas. Esse é o relatório que fala dos casos prováveis de dengue, fazendo uma comparação de 2015 a 2016, até a semana, como eu disse, 32. Então perceba que São Paulo você teve no ano 2015 711 mil, no ano 2016 até a semana 32, 202 mil. Então há uma queda significativa, fruto do trabalho de todos que participam no processo. Você tem na incidência, o índice de incidência de 1.600 para 455. Percebam que dentro da região sudeste, só São Paulo diminuiu. Aqui não falo de bairrismo, nada, a gente fala de ação que foram efetuadas e agradecimento. Aí você tem o relatório do país como um todo. Distribuição dos sorotipos, a gente vai ver que em São Paulo 84% é o tipo 1, 15% do tipo 2, a gente vai ter meio aqui do tipo 4. Isso tem o seu significado, sua significância, que pode ter resultado no número de casos de dengue. Esse é o relatório. Temos aqui casos graves, o número deles, São Paulo. Você tinha aqui, com relação ao dengue grave, 718, dengue com sinais de alarme, esse número grande aqui. 2016, perceba que já há uma diminuição, e o número de mortos de 2015, os 450, foi para 82. E nós, naquele segundo item, que é o atendimento de saúde na rede, houve uma nova forma de se entender, de receber o paciente, de atender o paciente, da preocupação, a orientação para os médicos. Isso tem resultado, e o resultado está mostrando aí. E isso aqui também tem importância. A gente acredita que o Estado de São Paulo tem um trabalho bastante forte nesse aspecto. E a tendência, a gente espera e quer que a coisa acabe melhorando. Casos prováveis com a febre chikungunya, São Paulo, perceba que é um aumento grande aqui, saiu de 1.154 para 3.500, e a chikungunya, a gente sabe que a intercorrência disso traz problemas no sistema de saúde, porque você tem um período grande de atendimento das pessoas com problemas reumatológicos graves, que demanda recursos financeiros, demanda atendimento médico, demanda uma série de coisas que realmente acabam impactando o sistema de saúde, que já não é daquele que nós gostaríamos. Então percebo que a importância que tem, nós temos um trabalho efetivo, eficiente, eficaz no combate às arboviroses no país, no estado de São Paulo, enfim. Aqui mostra um mapa temático, aqui mostrando as manchas, com relação à febre chikungunya. A gente vê lá no Nordeste uma situação bastante preocupante. Aqui um mapa para vocês terem uma ideia com relação ao Zika vírus. Perceba aqui, opa, volta. Aqui a região do Mato Grosso, você perceba que tem, e a Zika também com problemas seríssimos, a síndrome morfológica, que tem uma das características, a microcefalia, que é uma delas só, você tem problema de surdez, você tem uma série de problemas que aquela criança, aquela família vai carregar enquanto aquela criança teve vida sem qualidade, sem vidas com dificuldades, que também vai impactar o serviço de saúde da cidade, do estado, do país. A taxa de incidência, aqui você vai ver em São Paulo, 5.474 casos. Isso tudo está em investigação, tem que ter laboratório, exames, isso tudo passa por um processo de avaliação. Casos notificados de febre chikungunya, perceba como uma coisa está grande aqui no país, né? Então, na semana 32 no Brasil, até a semana 32 foram 1 milhão, quase 1,5 milhão de dengue no país. Então, perceba que mesmo com tudo ainda tem um número muito grande. Casos notificados de febre do vírus Zika, então perceba que isso alastrou de maneira bastante grande, você tem, e isso tem um período de aparecer as consequências disso, que tem a gestação, depois tem o nascimento, tem tudo que traz. Quando eu vi a última vez em Prudente, a notícia no dia era de um jovem de 17 anos que morreu em casa com sinais de Guillain-Barré
ele não se mexia, com febre, enfim, é terrível, devastador. Você, um jovem de 17 anos, perder a vida por algo que a gente poderia, mecanicamente, ter um trabalho de cidadania, de convencimento, de participação, que é o que a gente, Defesa Civil, procura fazer, em parceria com o Serviço de Saúde. Aí, aqui mostra, isso aqui só para as diferenças, que é importante que as pessoas tenham, saibam, possam identificar o quanto antes, para que quanto antes o Serviço de Saúde possa dar seu atendimento, o quanto antes ele tenha menos problemas das intercorrências. As dores, as doenças, a vermelhidão que a gente fala, dores articulares crônicas, síndrome de Guillain-Barré, microcefalia fetal, na verdade aqui seria melhor a malformação, né, morfológica. Aqui o estado de São Paulo, você vai ver que em 2005 a infestação por Aedes aegypti, você tinha a região, então 2010, 2016. São os municípios aqui em Rio Grande da Serra que não percebam que a coisa vem crescendo muito importante. Então, a atualização da dengue no estado, aqui na semana anterior, 29, nós diminuímos o número de casos 65%, os confirmados 78% e 85% no número de mortos. Desculpa não estar atualizado na 32, que faltou fazer isso aqui, mas da semana 29. Então, esses números são importantes do trabalho que foi feito, mas muito mais precisa ser feito. A classificação dos municípios em termos de alerta, emergência, enfim, como está o estado de São Paulo, né? Só para visualização, para a gente entender do problema. A chikungunya, total de notificados 2015, 1.505, 786 da semana 1 a 29, 4.987 da semana 1 a 29 de 2016. Há um aumento significativo. Total, aí tem as confirmações, os autóctones, os importados, enfim. Então, o que é importante dessa nossa conversa? O aumento significativo que tem disso aqui, né? A distribuição do município, com as legendas, com relação aos casos de chikungunya. Percebam que na Grande São Paulo tem uma grande incidência, se vê para que região, acho que Campinas aqui, um pouco mais à frente, né? Marília ali, enfim. Então, a atualização do vírus Zika, os notificados 2015, 2018, 2016 até a semana 24, 7.267. Descartados, confirmados laboratorialmente, confirmados clínico e epidemiológico. Então tem os casos dos importados, autóctones. Então mostra a importância e a preocupação que nós temos que ter com esse tipo de ocorrência. A informação do vírus Zika e microcefalia, então tem o total de notificados. Você também tem o STORC, que é a sífilis, toxoplasmose. O deputado falando da sífilis, uma reportagem falando sobre isso. Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus herpes, que também são doenças que podem levar a uma microcefalia. A microcefalia não vem só, né? Essas doenças também podem carregar esse tipo de coisa. E a febre amarela urbana também está começando a ressurgir. A gente tem casos notificados de febre amarela urbana. Coisas que tinham lá no passado ficado para trás, começam a ressurgir e traz essa preocupação como um todo. Então, foi feita uma campanha no estado de São Paulo chamada Todos Juntos contra o Aedes aegypti, 2016, que eu falei os 3 eixos que nós procurávamos fazer. Resolução da Secretaria de Saúde, criando um programa de incentivo, R$120 para a gente, que foi importantíssimo. Eu fui a Rio Preto logo no começo das atividades e acompanhei um mutirão. E eu vi lá que tinha muitos agentes de saúde. Eu perguntei para a Secretaria de Saúde, olha, como funciona? Eu falei, não, nós trouxemos no sábado, e no sábado eu dou um dia de semana de folga, mas isso para a gente não tem efetividade. A sugestão que eu dei é que se nós pudéssemos pagar esse recurso para o município, então foi feito R$120, que passa para o município. Evidentemente que às vezes eu falava isso no interior, no momento dos mutirões, não estou recebendo, aqui você tem ação, notificação, provar que foi feito para receber o dinheiro. É difícil. Ao agente público só cabe fazer o que a lei determina. A gente não pode fazer diferente. É diferente da população, né? Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mas foi pago algo em torno de R$25 milhões foi transferido da Secretaria de Saúde para os municípios para que se pagasse o agente. Então, a gente
Num sábado, então a gente ganhava 1.500 e ganha R$1.500 por mês, ganhar um sábado R$120 para trabalhar no período, fazer aquilo que ele faz, isso motivou, isso fez com que nós tivéssemos a cada final de semana algo em torno de 580 municípios trabalhando em mutirões. Então, até hoje, já visitamos 38 milhões de domicílios. Evidentemente que você vai falar, na minha casa não foram. É assim, que tem município que fez em várias vezes em residências, tem toda uma estatística feita por isso. A minha ideia é que nós pudéssemos, naquele setor societário, visitar todas as casas. Mas vamos avançar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa mais forte. Foi montada uma sala de situação, foi montada em nível nacional, nível estadual e nível municipal. Nessa sala aqui, o coordenador é o Marcos Boulos, pela saúde, e eu pela Secretaria da Casa Militar. Aí tem toda a SUSEM, toda a equipe que está trabalhando. Então, parceiros da mobilização, a TESP, metrô, todo mundo, o que nós pudemos trazer do governo para poder participar, trouxemos. Quem pôde participar, nós chamamos. Aí as Forças Armadas vieram forte para trabalhar conosco, em Plaza, com aplicativos, muitas coisas foram feitas. As ações do Estado, com os conselhos, que é o Conselho Municipal dos Secretários de Saúde, Educação, Empresas, Forças Armadas, mobilização da população, enfim, foi feito um trabalho muito grande. 26 mil agentes, supervisores. Então, isso permitiu, quando você paga essa diária, permitiu. Então, foram feitos vídeos, aulas, que está no site da Secretaria de Saúde, está no site da Defesa Civil, informação, articulação com a Sabesp, as contas de água, a gente começou a dar notificação em contas de água, na rodovia, informação, em tudo, incremento do dia da faxina em prédios públicos, que é algo que tem que ser feito, a educação, como ele falou, o Celso, que tem que ser feito. Bom, esse é o que é um dado do número dos municípios que foram trabalhados. Percebe que a partir do momento que houve o incremento do incentivo, o aumento de número de municípios que participaram, uma média aqui acima de 500. Isso mostrou-se eficiente e importante. O programa de incentivo de ações de retirada de criadouros, também com os municípios, olha lá, 22 milhões 512. Eu aumentei um pouquinho, né? 22 milhões, menos 3. Bom, o número de casos, já 38 milhões, é o relatório analítico que a gente recebe. Os desafios: implementar engajamento dos gestores na realização de ações permanentes, limitações de gerenciamento de resíduos sólidos, insuficiente investimento em educação ambiental. A gente também tem que trabalhar em conjunto, o governo trabalha de forma sistêmica, todas as secretarias voltadas a essa questão, é importante fazer isso. A adaptação ao meio urbano, mobilização permanente da população e ações intersetoriais. Aqui foi quando nós lançamos aquelas igrejas que eu já tinha referenciado para a gente poder fazer com relação aos setores censitários, o logo da nossa campanha, a sala estadual de controle de arbovirose, Marcos Boulos da BioIP, o Dalton da SUSEM e eu aqui da Defesa Civil. E ações aqui em Campinas, com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, uma ação federal, com o ministro, que veio aqui o ministro Alto Rebelo. Aqui, com as igrejas, eu falei nessa igreja para 2.500 pessoas e mais 1.000 e poucas igrejas em videoconferência, ou seja, a gente conseguiu atingir muita gente falando desse assunto, e a televisão de manhã, de tarde, de noite falando. Aqui foi imprudente com a OAB, que eu falei no dia que eu recebi a notícia daquele jovem que tinha falecido com 17 anos de idade, Ministério Público, o secretário que está aqui com a gente, que estava aqui também, o Moragato, o Ed Thomas, o promotor, não é isso? E o padre. Um sindicato da construção civil, que é outro importante, que a construção ela tem também a sua preocupação com relação a isso. Aqui foi criada uma frente parlamentar de combate ao AIDS para o deputado, a gente foi lá, tem sido feitas ações voltadas a essa questão. Também a mesma ação com o parlamentar. Aqui em Ribeirão Preto, e com incentivo à escola, dando prêmios, em Ribeirão Preto era preocupante, fomos 2 vezes lá, a participação é importante. Essa música eu sempre coloco aqui no campo. Obrigado.